Gente, vamos começar o programa de hoje com polêmica, hein? Porque Adélio Bispo, o homem que deu a facada em Jair Bolsonaro na campanha de 2018, passou por uma nova perícia médica e pode até ser solto, né, Paula? Pois é, ontem aconteceu aí esse exame psiquiátrico realizado por 2 peritos que estiveram no Presídio Federal de Campo Grande para analisar se o Adélio, o autor da facada em Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, tem condições de retornar ao convívio social. Uma assistente técnica indicada pela defesa acompanhou, inclusive, esse exame e agora aguarda-se o prazo de 30 dias para que esse laudo pericial seja anexado ao processo. Para quem não se lembra, o atentado aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 6 de setembro. Estamos assistindo imagens aqui, né? Para quem acompanha o nosso Morning Show por imagens. Há exatamente um mês do primeiro turno das eleições. O Adélio, ele foi preso no ato, confessou o crime. Em 2019, ao julgá-lo pela tentativa de assassinato, a Justiça Federal em Minas Gerais o considerou inimputável por questões de saúde mental. E aí, lhe foi imposta a medida de segurança de internação por prazo mínimo de 3 anos. E ao fim do qual deveria ser realizada a perícia médica para verificação da manutenção ou cessão da periculosidade. A sentença transitou em julgado, então sem a possibilidade de novos recursos, em julho de 2019. E por essa razão que agora foi realizada essa nova perícia. Também é importante lembrar que houve ainda uma segunda apuração que foi instaurada pela Polícia Federal para averiguar o envolvimento de terceiros e possíveis mandantes. Então, em julho de 2020, com base nas conclusões da Polícia Federal, o Ministério Público Federal em Minas Gerais se manifestou pelo arquivamento provisório do inquérito policial. Nesse documento que foi enviado à Justiça Federal, a Procuradoria afirma ter concluído que Adélio concebeu, planejou e executou sozinho o crime. Então, de acordo com o Ministério Público, o réu já estava em Juiz de Fora quando do ato aí, Então, ele não se locomoveu para cometer esse crime, ele não mantinha relações pessoais com ninguém nessa cidade mineira, ele também não estabeleceu contatos que pudessem ter exercido influência sobre o atentado. Ainda consta que o Adélio não teria efetuado ou recebido ligações telefônicas ou troca de mensagens por meio eletrônico com o possível interessado no atentado ou pessoas relacionadas ao crime. Mas em novembro do ano passado, com base em um pedido do Frederico Assef, advogado da família Bolsonaro, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região mandou reabrir o caso. Então, o tribunal autorizou que a Polícia Federal agora vasculhe os dados bancários e o conteúdo do celular apreendido em poder do advogado Zanoni Oliveira Júnior, O objetivo é revelar quem custeou os honorários advocatícios, o que para Bolsonaro e para muitos aí levaria aí a polícia a entender quem seria um suposto mentor deste crime. E aí também tem aquela questão de quem estava fazendo essa investigação na PF. Então, a princípio, era o Rodrigo Moraes Fernandes, que foi alvo de críticas aí por parte do Bolsonaro em relação à sua atuação. Acabou mais tarde designado pela direção da PF para uma missão fora do Brasil. E no início do ano, a gente teve o Martim Botaro Purper assumindo essa investigação na PF, essa investigação aí sobre quem seria, se haveria um mentor do crime que realmente impactou bastante o Brasil. Ou seja, Paulinha, resumindo, a gente teve um laudo médico em 2019, e aí a própria Justiça disse que teria um intervalo de 3 anos. E aí passaram 3 anos e agora é o momento, Coincidentemente, é o momento junto com o início da campanha eleitoral. Não estou dizendo aqui absolutamente nenhum tipo de questionamento nisso. Mas é uma coincidência que, puxa vida, Nesse atual momento, a gente entrar nessa discussão de Adélio. Paulinho, começa você essa. Eu quero entender um pouco a tua visão. Como eu disse aqui, é uma coincidência. Ainda não temos, Paulinho? Então, Zoe, por favor, é uma coincidência, mas é uma coincidência que eu acho que prejudica o momento, É uma infeliz coincidência, Paulo? E é muito estranha essa história, porque faz 3 anos que isso ocorreu e eles estão cogitando a possibilidade de soltar o Adélio. Se ele tem consciência do que ele fez, ele tem que ser punido com o rigor da lei.
a pena máxima, ficar na prisão e cumprir a pena máxima por esse crime. O Bolsonaro está vivo de puro milagre. Puro milagre. Ele quase perdeu a sua vida. Foi assim, um atentado contra a vida do presidente da República, que no momento era pré-candidato. Agora, tem uns advogados dele, que até hoje a gente não sabe quem que paga esses advogados caros dele, que a gente sabe muito bem que não é advogado barato, não. Eles alegam que ele não tem consciência das coisas que faz, parece que tem algum problema mental. Bom, se ele tem algum problema mental e fica comprovado que ele tem problema mental, ele tem que ir para onde? Ele tem que ir para uma clínica e ficar internado o resto da vida dele. Ou vão colocar uma pessoa com problemas mentais que tentou assassinar o Bolsonaro na rua. Não faz o menor sentido. Por isso que eu estou achando essa história muito confusa. Porque se ele é consciente, ele tem que ser punido como qualquer cidadão que comete um crime é punido. E tem um vídeo que comprova que realmente ele fez o que fez. Agora, se ele tem algum probleminha, ele que vá se tratar e fique na clínica internado. Agora, colocá-lo na rua, sabendo que apresenta um risco à sociedade, e principalmente nesse ano agora, eleitoral, a eleição está chegando, 2 meses da eleição, minha gente. Enquanto apoiadores do Bolsonaro estão sendo presos por opinião, por querer opinar sobre alguns assuntos mais delicados, estão lá sendo presos, estão sendo perseguidos, estão tendo que fugir do país, como Alan dos Santos, e enquanto isso, estão sendo soltos quem? André do Rap, traficante, assassino, estão cogitando soltar esse aí que tentou assassinar o Bolsonaro, traficantes. Então, bandido no Brasil é solto, enquanto o cidadão de bem é preso por crime de opinião, crime esse que não existe. Então, assim, é uma inversão de valores que a gente está vivendo hoje no Brasil, e tudo graças ao Supremo Tribunal Federal, que abriu umas brechas aí, criou uma jurisprudência, que atualmente as leis no Brasil, a legislação no Brasil, tudo virou uma grande baderna. Ô Paulinho, o que representa a soltura do Adélio Bispo para esse momento político que a gente está vivendo agora? Eu acho que a Zoe, bom dia, Paulo, Paulinha, Guga, Zoe e audiência, eu acho que a Zoe trouxe bem o ponto principal dessa história, que é a incoerência dessa história, né? Porque você tem, assim, um militante de esquerda, filiado ao PSOL, foi lá, esfaqueou o candidato, principal candidato, e que acabou virando presidente da República, e fez isso com fins políticos. Porque não é como, por exemplo, uma discussão a respeito de política. Não, ele foi lá com fim político, com o objetivo de mudar o resultado da política. E ele estava lá cheio de cartão de crédito, advogado, caro, celular inviolável, e mais um monte de coisa que fez com tanta gente tem uma pulga atrás da orelha sobre quem foi o mandante desse caso, e ele é considerado inimputável, o que é muito conveniente, né? Aí agora, no fim do mandato do presidente, tem a possibilidade do cara estar solto, porque pode ter uma perícia para verificar se houve cessação de periculosidade. Ou seja, o cara era perigoso 3 anos atrás, 4 anos atrás, e agora não é mais. Um cara que chega a ponto de esfaquear o presidente da República, subitamente, 4 anos depois, ele não é mais perigoso. Né? E assim, eu acho que ele vai acabar continuando preso, por razões para não escandalizar a sociedade, mas não é nem esse o ponto, só o fato disso estar sendo cogitado, Paulo, é um sinal da maluquice na sociedade. Você pensa o seguinte, o homem que atirou no Reagan em 1981, no Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, né, o John Hinckley Jr., ele atirou no Reagan, também foi considerado inimputável igual o Adélio. Sabe quanto tempo ele passou em cana? Em cana ou internado, ou sob supervisão, né, que é uma prisão psiquiátrica? 30 anos. 30 anos. Então, enquanto isso, você tem, como a Zoe colocou bem, mandado de prisão sem acusação contra o Alan dos Santos, e inquérito, um monte de gente de direita sendo perseguido pelas suas opiniões, e tantos outros, né? Agora, você imagina, Deus me livre, se o Adélio tivesse esfaqueado, Deus me livre, volto a dizer, o Barroso. Será que estaria sendo cogitado? Que ele estaria, qualquer laudo, será que teria algum laudo do planeta que soltasse? E está certo isso? É isso mesmo que a sociedade brasileira quer? Você pega, eu não vou nem dizer sociedade brasileira, eu vou brincar aqui de dizer vidas de direita importam. Porque na semana passada,
e eu acho um paralelo interessante a ser feito, o candidato ao governo do estado de Nova York, republicano, foi vítima de um atentado de um homem que subiu no palco com uma faca, uma espécie de faca, e chegou a botar aqui nele até que ele foi interrompido, parado, etc, etc. Tá tudo registrado em vídeo na internet. Sabe o que aconteceu? Tá solto. Tá solto. Você imagina se fosse alguém de direita fazendo isso com um candidato de esquerda. Então, assim, a incoerência, a perseguição é evidente. A diferença dos pesos e medidas é evidente. Só não vê quem não quer. E eu acho que essa incoerência no sistema judicial brasileiro, americano, essa ideologização da justiça, tá clara para quem está em casa e quem está assistindo isso. Guga, você defende a soltura do Adélio? Não, claro que eu não defendo. Inclusive o advogado dele, que é o tutor dele neste momento, o Zanoni Manuel, também não defende. O próprio advogado do Adélio está se colocando contra a soltura dele. Agora a lei diz que depois que ele é considerado inimputável, e ele foi considerado, e portanto ele parou numa clínica psiquiátrica, ele já está há 3 anos internado, depois de 3 anos você tem que fazer uma avaliação, isso está na lei. Não quer dizer que ele vai ser solto. Ele vai ser feita a avaliação e segundo a própria defesa dele, ele não deve ser solto. Ele, nem a defesa deseja isso. Isso não deve acontecer. Mas vai haver essa perícia. Só a perícia que vai acontecer. Claro que por ser um momento eleitoral, isso será explorado politicamente, como já está sendo pelos eleitores, pelos militantes do Bolsonaro, que ficam fazendo essa narrativa de que o Bolsonaro é um filiado ao PSOL. Nem no momento, nem hoje é e nem era quando deu a facada. O Adélio era ex-filiado ao PSOL, mas ele já foi filiado ao PSOL, mas eles vão insistir na narrativa de que ele é do PSOL, de que ele é da esquerda, e vão continuar usando essa história para polarizar, para falar que um lado é perseguido e que o outro lado é beneficiado. Essa é a estratégia. A estratégia é continuar dividindo. Visitou a Câmara dos Deputados. E o Adélio cai como uma luva para isso. O Adélio cai como uma luva para essa história, porque eles vão poder continuar criando esse ambiente tóxico, como se tivesse um lado querendo esfaquear o outro. O Adélio foi considerado um maluco. Se você entrasse, inclusive, nas páginas do Adélio, como eu entrei assim que aconteceu a facada, você veria que ele era dodói da cabeça. Todo mundo percebeu de imediato. E 2 inquéritos chegaram a essa mesma conclusão. Já foram 2 apurações, a PF concluiu, e foram concluídas não só uma vez, 2 vezes, que ele agiu sozinho, que não teve ninguém por trás. Eles analisaram, gente, 20 mil e-mails. Eles pegaram 2 terabytes de arquivos. Foram mais de 120 horas de imagem. Foi uma apuração densa, extensa. Foram 350 horas de vídeos, falei até errado, 600 documentos, 700 gigabytes de volume de dados de mídia, 1.200 fotos, 102 pessoas entrevistadas, 89 testemunhas ouvidas, 23 laudos da polícia para chegar à conclusão de que ele é inimputável e de que ele agiu sozinho. E mesmo assim, você vai ver aqueles que estão interessados em criar esse clima de briga, de polarização, usando essa história para dizer que foi um atentado da esquerda. Sim. Vamos ser honestos intelectualmente com as pessoas. Paulinho, eu vi que você queria falar, por favor. Saber quem pagou os advogados, por que o celular não foi periciado. Se o Google souber responder isso. O celular do advogado não foi periciado. E o advogado também, ele foi porque a lei protege o advogado, ele não foi investigado. Agora, com esse pedido do ASEF, eles finalmente talvez consigam averiguar o celular do advogado. Vamos ver se eles vão chegar a isso. Adélio. E se chegar a isso, vamos ver se vai ter algo novo. Enquanto não houver, a gente não pode ser leviano de ir contra o inquérito. A gente tem que ir com o que foi investigado. Foi uma investigação dentro da Polícia Federal. Não dá para ficar levantando suspeita com base em achismo. Se tiver algo de novo, gira a notícia se tiver algo de novo, a gente levanta a suspeita. Fala, Paulo. Quando a Polícia Federal inocenta o presidente Bolsonaro, aí a Polícia Federal tá aparelhada, não funciona, tem um monte... Agora, qual notícia de hoje, inclusive, falando sobre CPI da Covid. Notícia de hoje falando de CPI da Covid, acho que acabou não entrar na nossa pauta. Antes, a Polícia Federal tinha dito que não havia indício de crime. Agora, a Polícia Federal disse a mesma coisa, a PGR disse a mesma coisa. Aí, o comentário, geralmente, nesses assuntos é a Polícia Federal não investigou direito, não funciona, blá, 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 blá. Aí, agora, a Polícia Federal é maravilhosa, a maior entidade investigativa do mundo. Eu fiz 2 perguntas, você não respondeu nenhuma.
nenhuma. Então não tá Você aparelhada. Porque quem pagou os advogados do Adélio? É só a única pergunta que eu quero que você responda. Quem pagou os advogados do Adélio? Olha, e a quem outra deveria pergunta, acesso aliás, são duas celular. perguntas que eu estou fazendo. E a outra pergunta é por que o celular de alguém que comete um atentado à vida do candidato a presidente e atual presidente da República não foi apreciado? Eu fico satisfeito com essas duas respostas. Se você me disser quem pagou o celular do Adélio, quem pagou o advogado do Adélio foi fulano, beltrano de tal, e o cara nem for de esquerda, eu vou ficar super surpreso. Agora, vamos ver. Olha, a Polícia Federal fez 2 trabalhos de investigação densa e aí ele pega e ele inverte, porque antes ele dizia que a polícia não era aparelhada. Agora ele bota a polícia em dúvida e ele diz que sou eu que estou invertendo, é genial. Olha, eu estou confiando em 2 inquéritos da polícia, eu não vou ficar levantando achismo, ainda mais partindo Mas não é do suspeito? pressuposto de que ele é do pessoal, que isso? não é verdade. Ele não é filiado e nem era no momento, gente. Então, Mas não por é favor, suspeito, não periciar no celular? Mas já foi filiado. Honestidade, já foi. Escuta, mas independente de ter sido Não filiado respondeu ou as minhas não, perguntas. da questão do exame Ninguém que vai tem como ter que responder passar essa pergunta. agora, Não nós foi estamos feita num pra momento isso. político do Brasil absolutamente tenso politicamente. E esse fato agrava. Isso é fato. Né, Paulinha? É mais uma um coincidência. ingrediente. Eu sei que tem a questão da lei e tal. Eu trouxe aqui, inclusive, o prazo de 3 anos que o cara deve passar por um novo procedimento. Mas essas coincidências que acontecem na política só fazem com que o clima fique cada vez pior, né, Zoe? Infelizmente é isso mesmo, Paulo. Agora, como o Guga ele fala que já foram 2 investigações concluídas, sim, o Paulo Figueiredo mesmo levantou essas 2 coisas, que até hoje a gente não sabe. Quem que está pagando esses advogados? A gente tem direito de saber. Como vai concluir o inquérito sem saber isso? E outra, a perícia do celular. O cara comete um crime, quase assassina o Bolsonaro, mas não pode entrar no celular e ver as coisas do celular. Ah, me poupe, né?